A IA ela não veio substituir o humano, ela veio completar. Então isso é muito importante. Inteligência mais criativa, focada em simplificar a vida das pessoas por meio da educação. Eu começo a medir comportamento, eu começo a medir resultados. Isso faz mais sentido ainda, né? Para ser uma experiência pedagógica completa. Olha só como a tecnologia brasileira está sendo enxergada pelo mundo. Fato, será que não é essa a real acessibilidade que a gente tem? E esse é Flávio Oliveira, um visionário que está hackeando a forma como o brasileiro aprende e trabalha. Ele é founder da EasyTool, uma plataforma revolucionária que une IA, machine learning e reconhecimento de voz dentro do nosso habitat natural, que é o WhatsApp. O Flávio é um empreendedor com passagens estratégicas pela conta Zap, Confrapar, sempre com foco claro: usar a tecnologia para incluir, educar e transformar a vida das pessoas. E o que mais me impressionou nessa conversa foi a capacidade do Flávio de tirar a inteligência artificial da teoria e colocar na palma da mão de quem realmente precisa. Ele é mestre em criar ecossistemas de educação corporativa e soluções financeiras digitais que realmente mudam o jogo para a população e para as empresas. E ele não apenas fala de inovação, ele constrói as ferramentas que dão voz e oportunidade. Mas, para além do currículo de realizador, o Flávio nos lembra o tempo todo que a tecnologia só é poderosa quando é guiada por valores humanos e por um propósito real de cuidar do próximo. E se você quer entender como a IA está democratizando o trabalho e a educação de um jeito que você nunca viu, esse episódio é obrigatório. E eu sou a Carolina da Luz e esse é o IA Talks, o podcast onde a inteligência artificial desce do palco e senta ao seu lado. Olá, olá! Sejam bem-vindos ao IA Talks e hoje a gente vai falar com Flávio Oliveira, founder da EasyTool, uma das ferramentas mais fantásticas do nosso querido WhatsApp. E hoje a gente vai entender como foi a jornada do Flávio. Então, em primeiro lugar, obrigada por estar aqui, obrigada pelo seu tempo. E vamos lá, gente. Esse é o melhor momento para você clicar aqui embaixo, se inscrever no canal, compartilhar, curtir o vídeo, pega o seu café, pega a sua aguinha e vem para o papo com a gente. Então, vamos lá. Flávio, como que a inteligência artificial entrou na sua vida? Porque hoje ela já não sai mais, né? Eu vejo você em 1 milhão de eventos por aí, mas conta para nós como tudo isso começou. É claro. Então, primeiramente, obrigado, né, Carol? Obrigado pelo convite. É uma honra a gente estar aqui com vocês. Né? É engraçado essa pergunta de como a IA entrou na nossa vida, porque eu sempre fui muito plugado à tecnologia. Né? Então, por muito tempo eu fui consultor, implementando universidades corporativas, né? Então ligados à educação, e também lecionava, né? Então lecionava 13 disciplinas ligadas à tecnologia. Então o conceito de tecnologia sempre esteve intrínseco ali na minha vida. Mas eu comecei a observar com muito mais afinco, desde a virada do milênio, assim, os aspectos ligados à IA, né? E eu sempre tive uma grande pretensão, que era a pretensão de simplificar vidas. Então, ao implementar universidades corporativas, eu percebia muito que as empresas elas conseguiam garantir uma padronização de conhecimento para quem estava dentro das corporações, dentro dos escritórios. Mas quando a gente chegava na base da pirâmide, né, no pessoal do chão de fábrica, quem estava atuando em campo, né, quem está, talvez, nas ruas, nas fábricas, né, e atuando no campo mesmo, especificamente dizendo, eu percebia que as pessoas não conseguiam ficar na mesma página. Então, tinha um gap, né, de tecnologias interessantes, com a forma de se ensinar, e as pessoas não conseguiam integrar. E aí eu encontrei uma alternativa de IA para garantir que a gente resolvesse esse problema. Então, eu acho que a IA entrou na minha vida quando eu percebi a melhor forma de simplificar vidas. Acho que de forma mais fácil. Maravilhoso. E afinal, para o tamanho do Brasil, seria impossível que a gente tivesse a pretensão de que, né, o país inteiro olhasse para a inteligência artificial e novas ferramentas da mesma forma. Então, ter ferramentas mais acessíveis e que atinja, né, esse público mais aberto, eu acho que esse é o único caminho para que a gente possa caminhar junto com Estados Unidos, China e etc. Então, assim, o que você está fazendo é realmente muito nobre, porque eu acho que está faltando um pouco mais desse espaço, né? E maravilhoso. Hoje,
Deixa só para a gente entender melhor. É uma ferramenta onde as pessoas, empresas, implementam cursos e o legal é a forma, né? É isso. Isso mesmo. A forma é no WhatsApp de pílulas, de mini cursos e tal. Afinal, todo brasileiro mora dentro do WhatsApp, né? Exatamente. É o nosso habitat natural, né? Exato. Não, é isso que eu achei fantástico, porque é facilitar de verdade, a pessoa não tem que fazer nada muito complexo, muito além do que ela já tem no dia a dia, todo mundo já tem o WhatsApp no celular, e ali é a ferramenta de educação dela, é isso? Exatamente. A forma que você definiu, ela de forma simples, já resume o que a gente faz. É uma plataforma de aprendizagem, né, convencional, como qualquer outra plataforma de aprendizagem que a gente já conhece, só que com um grande diferencial. É garantir que ela seja popular e democrática. E para a gente garantir que ela chegue realmente em todos e que ela seja simples o bastante para que até analfabetos funcionais, não nativos tecnológicos consigam usar a solução sem ter que fazer nenhum login, é o que a gente trouxe várias tecnologias nos bastidores para garantir que ela seja simples assim. Que legal. Então, porque tem que ter um acompanhamento, é isso? Além das monitorias e dos controles, tem a ideia de eu interpretar as falas. Por isso que eu comentei da questão das tecnologias nos bastidores, são as IAs, né? Nós temos várias inteligências artificiais nos bastidores. Entendi. Uma delas é para garantir que eu consiga interpretar distintas formas de se fazer a mesma pergunta e conseguir oferecer um breve vídeo direto ao ponto para o usuário. Nossa, tá. Então, imagine que eu estou indo atender um segmento de agrobusiness, né? Então, o pessoal do agro fala assim, puxa, eu quero que eles continuem falando do jeitinho deles, sem se preocupar em formatar perguntas de formas diferentes, sem se preocupar em fazer login. Então, ele vai entrar pelo WhatsApp, que aí o WhatsApp, como a gente comentou anteriormente, já é o habitat natural mesmo de todo cidadão brasileiro, né? Ele manda a pergunta ali. Já tirou a primeira barreira Já de tirei cara. a primeira frição. Isso. Aí, sem essa primeira frição, ele falou assim, pô, então eu quero tirar dúvidas agora falando como se eu estivesse falando com meu amigo, né? Com um parente. E aí ele manda ali uma pergunta e essa pergunta eu checo na base de informações qual a resposta que vai atender diretamente a dúvida que foi sinalizada. E só que eu posso perceber que talvez a resposta tenha 30 segundos e o vídeo que eu devolveria tenha 3 minutos, 5 minutos. A gente tem uma outra IA, uma outra inteligência para conseguir refacionar esse conteúdo e devolver o conteúdo direto ao ponto. Só os 30 segundos que respondem a dúvida dele. Entendi. Então tem toda uma engenharia ali por trás para devolver simplicidade. E isso faz sentido, porque um dos objetivos nossos aqui também é fazer o que pode ser complexo, simples. E às vezes na metodologia e nesse caminho a gente vê que realmente as coisas não são simples, né? Existe todo um cuidado e um trabalho para se tornar acessível, porque não é fácil a pessoa perguntar sem uma engenharia de prompt, né? Sem um contexto ideal para se falar com uma LLM, você devolver ainda em vídeo, eu entendo que tem umas engenhocas ali por trás, né? Todo um trabalho. Então, e você acabou tocando num assunto interessante, porque quando a gente fala em tratar um processamento de linguagem natural, né? O NLP, tratar com a LLM para conseguir garantir realmente que eu seja efetivo e leve um conhecimento personalizado. O usuário não precisa saber que tem tudo isso por trás. Exato. Ele só precisa garantir uma jornada fluida, uma jornada natural, e esse é o nosso trabalho. Né? Garantir que a simplicidade seja realmente o mais alto grau da sofisticação. Né? A ideia é pensar como o Da Vinci mesmo. Falar, pô, vamos levar a simplicidade. Maravilhoso. E vamos falar um pouco, então, do processo da startup, né? Porque eu não lembro agora que ano que vocês iniciaram, mas conta para nós como que foi a sua jornada, assim, como que eu vi que, né, já teve premiações e já tem uma jornada linda aí para contar, mas como foi a semente? Nós temos 4 anos de existência. Maravilhoso, Mas eu vou abrir parabéns. um parênteses e contar um pouquinho antes, que aí você vai entender o nascimento. Perfeito. Tá? Há uns mais de 25 anos, eu atuo oferecendo consultoria, implementando as universidades corporativas, como eu comentei. Mas eu sempre enxerguei uma grande dor no mercado, né? Que era na verdade, era uma lacuna, né? Você enxergava plataformas
de aprendizagem muito robustas, assim, tecnicamente falando, fantásticas, que até hoje eu as admiro, né? De um outro lado também, designers instrucionais construindo conteúdos muito bem feitos, muito bem pensados para garantir que os usuários saíssem do outro lado transformados. Mas mesmo com essas duas variantes bem construídas, ainda assim existia uma lacuna da falta de engajamento. E eu fui percebendo isso durante toda a minha jornada profissional. Uhum. Então, durante essas 2 décadas aí de existência profissional, e percebendo essa dor. E eu sempre comentava com a minha sócia e esposa, né? Eu sempre comentava muito com ela. Falei, puxa vida, eu tenho um problema no mercado que eu sei qual é a solução, só que eu não tenho tempo para poder desenvolver algo para atender, né? Porque por conta da consultoria durante o dia, lecionando durante a noite, então eu não tinha esse tempo. Só que aí, sarcasticamente, né, ela olha para mim no início da pandemia e fala assim, será que agora você tem tempo? E foi assim mesmo, tá? Nossa, só um parênteses, ela é sua sócia? É minha sócia, Olha, ela é a nossa CEO. Mais né? uma vez confirmando uma frase que eu falo, que eu escutei e peguei para mim. Eu não acredito em casais que não são sócios. Porque, afinal, né, eles são sócios da vida toda. Exatamente. E aí eu tenho contrato com vários casais sócios mesmo, né, na burocracia e tudo, e eu admiro muito. Não, e é engraçado, até abrindo um parênteses rápido, né? É engraçado quando as pessoas, por vezes, algumas venture capitals, quando vai investir em alguma startup e coloca isso como um ponto negativo, né? Fala, puxa vida, eu acho isso muito arriscado. Aí agora um pensamento flaviano, né? Uhum. Se eu estou do lado de uma pessoa que eu confio a minha vida a ela, eu confio a minha jornada, a minha visão de vida e a minha visão de futuro com essa pessoa, eu minimizei risco, eu não aumentei o risco. Eu acho que o contraponto é a qualidade técnica de ambas as partes. Isso, mas se isso complementar, né? Se isso for complementar, maravilhoso, né? Isso mesmo. Tem menos probabilidade de dar errado, inclusive. Eu tenho a minha visão está de acordo com a sua. Eu acredito muito nisso. E aí, quando ela fez esse comentário para mim, falou assim, puxa vida, eu acho que agora chegou a hora. Foi aí que a gente mergulhou de cabeça. Então, foram 10 meses de imersão mesmo, sabe? 10 meses, 15 horas diárias ininterruptas. Então, foi uma loucura. Que legal. E saiu a solução em Plena 2021. pandemia, a empresa sendo estruturada Foi isso dentro mesmo. de casa. Que legal, parabéns. E aí a gente começou... muito obrigado. E aí por 10 meses incessantes e já nasceu com o cliente já usando, pagando. Então as coisas fluíram muito, assim, sabe? Que legal. E aí, desse primeiro cliente, dessa prototipação, ou seja lá como que se chama, da primeira experiência de cliente, como que vocês chegaram em serem investidos, porque hoje você viaja para cá, para lá, e aí participa de vários eventos, então você está fervilhando no mundo das startups. Como que foi entrar para esse universo? Olha... Eu vou te responder essa pergunta em 2 etapas. Vamos lá. A primeira é que nós fomos investidos há 1 mês. Tá, parabéns, obrigado, cara. muito obrigado. Que legal. E por que eu disse em 2 etapas? Porque o que eu vou te contar agora foi totalmente bootstrapped. Entendi. Foi sempre com recurso próprio. Entendi. Então, sempre foi uma história bem difícil. A gente olha as startups e vê os acontecimentos e não tem noção também do que está nos bastidores, né? E fala, foi muito sofrível, assim, foi uma história bem difícil, não, tem que querer como muito, todas as outras, né? Não é uma história de uma única startup. Acho que todo empreendedor brasileiro tem uma história árdua a ser contada e que nem sempre aparece nas mídias, né? Nem sempre está ali surgindo. Mas olha, esse ano, por exemplo, nós participamos do London Tech Week, participamos do South Summit em Madrid, participamos do Web Summit Rio, estamos indo agora para o Web Summit em Lisboa, temos eventos em Angola. Então, assim, tem uma série... Tá acontecendo, as coisas, bastante coisa. Muita coisa boa acontecendo, né? E aí isso também nos coloca numa posição, né, que aí outras empresas começam a enxergar como possível solução. Então, agora mesmo a gente está participando de uma POC com uma grande vertical de cosméticos, né? E estamos muito feliz por isso. E, além disso,
tem um grande feito, né? Que acho que isso que vai nos colocar no outro patamar no próximo ano, que é participar de um hub construído pelo Grupo Meta, né? Que é o WhatsApp AI Startups Hub. Tá. Eles vão criar um hub aqui no Brasil Já criou, ou é mundial? Já criou. Conta pra gente, então. Assim, centenas, se não milhares de startups se inscreveram e eles selecionaram 89 startups para a primeira edição do hub. Nós somos uma dessas 89 startups. Uau, palmas, eu estou muito feliz com isso. Isso eu falo com muito orgulho. Olha, 80? 89. 89 startups. Inicialmente, a primeira da América Latina, a primeira no Brasil, né? Uhum. E esse hub só de startups que unem inteligência artificial e business messaging em toda a América Latina. E a nossa intenção maior é conseguir escalar nossa solução tanto para a América Latina quanto para Singapura e Índia. Outros 2 grandes públicos e que o Head, né, Latam, também é responsável por essas 2 regiões. Então, a gente está de olho nisso. Entendi, cara. Então, ano que vem você já vai chegar aqui com... Dedos cruzados. Vou ficar aqui torcendo e acompanhando vocês. Ano que vem você vem para cá, então, contar como que foi tudo isso. Que legal, cara. Fantástico. Que surjam muitos caminhos e muitas possibilidades. E vamos agora falar do ponto de vista do usuário. Então, pelo que eu entendi, a EasyTool, ela possibilita que empresas, aí não sei se é só isso, né? Mas é focado em empresas que queiram fazer treinamentos com seus colaboradores, e isso é uma ferramenta para facilitar isso no grau máximo possível para o usuário final. E como que tem sido o uso, de fato, assim, das pessoas? Elas têm a tendência... Porque uma coisa que a gente vê, e é fato, é que a pessoa, no mundo digital, começa um curso, inicia e geralmente não termina. Isso mesmo. Como que vocês olham para isso através do WhatsApp? Porque, olha, eu tô tentada... Se eu tivesse algum dos 1000 cursos que eu faço no WhatsApp, eu acho que seria muito mais fácil. Olha, essa pergunta ela foi ótima porque ela vai dirigir exatamente qual é o nosso principal benefício, né? Que é a questão, de novo, a questão da simplificação, mas a simplificação com outro olhar agora. É o olhar de um cunho pedagógico. Então, imagina o seguinte, quando se constrói um conteúdo para garantir que melhore a performance dos usuários, a gente tem uma grande intenção ali nos bastidores. É garantir que ela engaje e que sirva ao dia a dia dela. Que melhore a performance dela para que, naturalmente, ela melhore a produtividade e, inconsequentemente, a empresa vai lucrar mais com isso, né? Esse é o principal mote para garantir que todos estejam na mesma página com conteúdos de capacitação. Só que quando a gente oferece esse conteúdo, a gente tem uma lacuna e um grande problema existente, que é a forma com que os adultos aprendem mudou. Então, hoje é muito mais prático, é muito mais imediatista do que se foi há 3 anos atrás, há 5 anos atrás. Né? Para não dizer mais tempo, tá? Para não contar a história do Flávio aí nos bastidores. Agora, se você imagina, fala, puxa, se mudou a forma como as pessoas aprendem, mudou a forma como as pessoas consomem conteúdo e mudou a forma como eu me sinto apto a executar uma atividade agora, nesse instante, eu tenho que mudar a forma como eu ensino, a forma como eu padronizo o conhecimento e a forma como eu tiro dúvidas de forma imediata e ininterrupta para que essa pessoa possa executar a atividade com mais propriedade. Né? E aí entra na questão do business messaging novamente, entra em outra questão, que é também garantir que eu seja... que eu atenda ao imediatismo, mas usando um conceito de educação universal, que é a andragogia, que é garantir que eu leve conhecimento a um adulto para que ele consiga abstrair, que ele vai aplicar exatamente naquele momento e que vai melhorar a vida dele. Né? Talvez a palavra nem é melhorar, é facilitar a vida dele. Então, isso é muito importante, que eu leve conteúdo simples, prático,
né, de uma aplicação imediata e que ele consiga perceber a diferença e que essa diferença o coloque em outro patamar. Se ele tiver essa percepção, eu consigo engajar. Se ele tiver essa percepção, ele não vai abandonar o curso, porque ele vai perceber que ele melhorou o desenvolvimento da atividade dele com naturalidade, com fluidez. E aí, Claro. e aí vem um ponto de atenção. E qual é o ponto? Você fala, puxa vida, ele melhorou, teve mais proficiência, conseguiu produzir mais, mas o que é muito importante é que ele consiga, ele meça o ponto A e o ponto B. É como se fosse um plano de desenvolvimento individual. Tá, que legal. Ele vai medir como eu cheguei e como eu estou agora. E esse processo foi natural. Então, eu vou engajar. E aí, nos bastidores, os gestores têm um ambiente, fora o ambiente de mensageria, nesse ambiente de business messaging. Fora esse cenário, o gestor tem um ambiente, como se fosse um ambiente administrador. Aí ele vai enxergar A galera que está onde parou, se não parou. Exatamente. A monitoria e o controle da operação educacional. Mas aí não é só informações quantitativas, de quantas pessoas se certificaram, onde as pessoas estão, qual é o percentual de completude, mas vai além disso. Eu começo a medir comportamento, eu começo a medir resultados e quais foram perguntas que foram feitas que não foram respondidas num nível automatizado. Porque eu não comentei anteriormente, mas é importante frisar, Carol, que a nossa solução ela é híbrida. Então, eu tenho uma fase dela ela é resolvida por solução automatizada e outra parte por humano. Perfeito. Né? Que é para garantir... Isso faz mais sentido ainda, né? Para ser uma experiência pedagógica completa. E a gente não substitui... A IA ela não veio substituir o humano. Ela veio completar. Porque se eu quiser fazer parte da minha jornada ali de madrugada, eu consigo avançar e, claro, né? Vai ter o professor ou, enfim, exatamente, vai ter alguém para eu recorrer no momento certo. E completar a jornada também. A gente fala, puxa vida, as dúvidas que foram levantadas, as principais, as mais básicas talvez, não principais, as mais básicas foram sanadas num canal automatizado. As mais complexas, talvez aponto no ambiente generativo ali do cliente. E se porventura essas respostas ainda não forem satisfatórias, eu aponto para um humano. E a humana já vai enxergar esse histórico de consumo, já vai saber quais foram as pílulas de conhecimento que ele abstraiu e que não foram satisfatórias para ele, para que ele possa responder de forma assertiva. Maravilhoso, muito bom mesmo. Uma pergunta, Flávio. Qual que é o tamanho da empresa para contratar a EasyTool? Precisa ser... A gente está falando só de big companies... Pequeno empreendedor, como que rola que eu já vou te indicar para um monte de gente? Não, fantástico. E assim, essa pergunta, ela cabe muito a esse momento, porque toda empresa que percebe que a falta de alinhamento já está impactando no crescimento dela, a gente pode ajudar. Né? Mas, por vezes, a empresa fala assim, puxa vida, Flávio, mas nós somos só em 5 colaboradores. Então, talvez não faça sentido contratar a EasyTool, porque você pode criar um grupo no WhatsApp ali, trocar informações e já garante que todos fiquem na mesma página, tira dúvidas rápidas, né? Agora, quando você pensa em numa estrutura acima de 100 colaboradores, só para te dar um referencial, né? Então, empresas acima de 100 colaboradores que precisam performar mais, garantindo que todos estejam na mesma página, a gente acaba sendo muito mais efetivo. Perfeito. Né? Então, principalmente segmentos de agrobusiness, essa foi uma descoberta recente, depois eu vou te falar um parênteses sobre isso. Agrobusiness, empresas de facilities. Então, quando eu falo de facilities, estou falando do pessoal da limpeza, né, da segurança, recepção. Isso que eu ia falar. Eu tendo a achar que no universo de sustentabilidade ESG, segurança do trabalho e assuntos afins, tem muita demanda, né? Cabe muito, tem muita aderência. Assim, Muita aderência. Então, olha, eu te falei de dois aspectos, né? De agrobusiness e de facilities. Mas tem um que a gente descobriu há pouco, de vendas porta a porta. Quando eu falo descobriu há pouco, é explorar há menos de um ano, tá? E foi um golaço. Por quê? As pessoas, os vendedores porta a porta, os vendedores... vendas diretas, né? Que é o nome oficial, né? A venda direta, ela tem um grande problema. Porque esse usuário ele não tem um computador na sua frente, né? Ele
por vezes, ele não tem tempo para se capacitar, para voltar para a sala de aula, para se capacitar, para garantir que fique ali, que tenha mais segurança, que tenha mais propriedade. Ele não tem ninguém para recorrer ali quando ele mais precisa, que é na frente do cliente. Né? Talvez ele está representando um portfólio gigante de produtos com N features em cada um desses produtos. E quando ele está chegando no cliente, ele fala, puxa vida, quais são mesmo os principais benefícios do produto X? Ele não vai se recordar porque tem a curva de esquecimento também, tem mais esse detalhe. Né? Você pode aprender, entra na sala de aula, aprende, mas daqui a um mês você não vai se lembrar de todas as features numa fala rápida, né? Sim. Numa resposta Natural, rápida. né? Agora, imagina só essa seguinte situação que eu te trouxe. Imagina você chegando num cliente, sei lá, vendendo um produto celular. E aí você está chegando na frente do cliente e você manda uma mensagem de voz na EasyTool. E fala, quais são mesmo os principais benefícios do produto celular? E ele te traz um vídeo de 30 segundos, direto ao ponto, te trazendo quais são esses principais benefícios, como você pode abordar o seu cliente de forma mais assertiva. Você vai abordar esse cliente com total segurança, né? Com conhecimento inato, como se você acabou de aprender. Não é que você aprendeu agora, é que você se recordou agora. Sim, não, entendi. Uma pergunta, Flávio. A metodologia, e aí falando de conteúdo mesmo, vocês pegam o que o cliente precisa e adaptam para esse formato, ou o cliente já tem que entregar o curso pronto? Porque só de colocar isso no ar já é muita coisa, Sim, né? Mas sim. como que funciona a parte pedagógica? Eu e as duas etapas, né? De novo, as duas etapas. Então, por quê? Se o cliente já tiver o conteúdo já em formato de microlearning, de nanolearning, fantástico, porque é só plugar na solução, em menos de 15 dias a gente já implementa. Perfeito. Mas se o conteúdo que ele tiver ainda tiver nos modos Slides e... como slides, ou talvez até gravações de vídeos, né, de um vídeo presencial, por exemplo, então tem que ser adequado. Se esse cliente tiver uma célula que ele pode fazer isso internamente, ele resolve isso e só depois pluga na EasyTool. Mas se porventura ele não tiver essa inteligência, nós indicamos uma unidade que a gente chama de BPO educacional, que é uma consultoria para colocar nos modos que pode se plugar na EasyTool. Que você chamou de De nanolearning. nanolearning. Gostei. Eu não conhecia esse E você sabe termo. por que o nanolearning? O microlearning Vídeos você conhece. curtos? O microlearning de vídeos curtos, só que o microlearning você tinha ali um aspecto de 3 a 5 minutos. Que isso não se passa aqui 3 anos atrás, tá? É incrível isso. É incrível. Né? É a velocidade rapidez das acentuadíssima. E aí, fala, puxa, então o microlearning já resolve. Tá bom. Só que a gente percebeu o seguinte. Hoje ainda é mais imediatista do que se foi há 3 anos atrás. E aí eles trouxeram essa nomenclatura do nanolearning, que é de nano mesmo, de menor ainda, né? de pequeno. Entendi. Então são vídeos de 1 minuto, coisas Isso mesmo. assim. 1 minuto, 1 minuto e meio, são muito assertivos, assim. Porque aí quando o usuário tem uma dúvida, você consegue responder só enviando aquela pílula. Entendi. Ele não precisa assistir um vídeo de 10 minutos, de 5 minutos para abstrair. E outra dúvida minha. O ponto de partida são aulas ou o ponto de partida são as dúvidas? Sempre capacitação, sempre aulas. Só que essa dúvida que você trouxe, muitos clientes também buscam o caminho de iniciar pelas dúvidas. Então ele fala ele fala assim, Flávio, eu não quero iniciar com a capacitação. Eu quero criar uma base de conhecimento, como se fosse um Google interno. Faz sentido fazer uma parte de pesquisa antes. Isso, eu quero que o meu usuário, independente de passar por um processo de capacitação convencional, ele simplesmente, a gente já vai ter, claro, liberado o acesso apenas a esses usuários, não é qualquer pessoa que pode fazer essa pergunta e trazer as respostas. Então, a gente habilita ali um grupo de, sei lá, mil usuários que eles podem fazer qualquer tipo de pergunta. Se a resposta estiver nessa base de conhecimento, pode responder de forma segura, não tem problema. Então, a gente passou a também atuar iniciando pelas dúvidas, mas não é tão comum. O comum é
capacita e quando ele tem dúvida, ele tira essas dúvidas e se porventura ele tenha uma dúvida que não faça parte dessa jornada, né, dessas trilhas educacionais, aí sim a gente aponta para essa base de conhecimento. Mas quando há a solicitação de apontar inicialmente só para a base de conhecimento, a gente está apto também para poder atuar legal, assim. Cara, muito bom. E Flávio, agora olhando para o ecossistema ali de o que você está vendo no mercado de inteligência artificial, como você diria que o Brasil está se posicionando de forma geral, assim? A gente ainda está na segunda divisão ou de fato não? Estamos caminhando? Como que você vê? Primeiro que o brasileiro é muito criativo. Né? Então, as soluções que a gente identifica aqui, quando a gente compara com soluções de outros países, é de tirar o chapéu à criatividade do brasileiro. Então, esse é o primeiro aspecto que eu queria frisar. Legal. Né? Com relação à IA, acho que talvez a regulamentação brasileira tem que ser tratada. E a gente está exatamente num momento, em um momento muito sério, né, e importante de regulamentar a IA, né? E aí a gente tem um gap aí, que é esse gap regulatório, a gente está falando já de quem são os responsáveis em garantir que a gente esteja realmente amparado. Né? Então, talvez aí eu não enxergo que a gente teria na primeira prateleira, sabe? Na primeira categoria. Tá. Só nesse aspecto. Porque com relação à tecnologia, hoje você vê em todas as grandes corporações multinacionais mundiais, pode acreditar, você vai encontrar um brasileiro. O brasileiro está em todo canto, né? Está em todo canto, em todo canto. Mas eu fico muito feliz quando eu falo sobre isso. Tem um amigo do meu filho, inclusive, ele foi agora para palestrar no Google em São Francisco. Nossa. Foi essa semana. Essa semana que nós estamos. Uhum. E eu fiquei pensando, falei, puxa vida, ele está na faixa dos seus 25 anos. 25 anos, palestrando em São Francisco, a convite do Google. Né? Então, olha só como a tecnologia brasileira está sendo enxergada pelo mundo. Que legal. Né? Não é só que nós achamos que nós estamos nessa categoria. Não. Eles nos enxergam assim. Então, isso me deixa muito esperançoso e otimista. Ou seja, a gente não precisa necessariamente ter a síndrome do vira-lata, né? Que essa discussão é inevitável, né? Inevitável que ela venha para a mesa. Sabe quando ela vem para a mesa comigo, com o Flávio? Quando eu tenho que falar inglês. Ah, é? Ai, você não tem noção. Eu saio do outro lado, eu me comunico. Uhum. Mas eu mudo a personalidade, eu não brinco, eu não conto piada, eu sou outra pessoa. Eu sou o oposto de você. Ai, em inglês, eu sou extrovertida. Como eu queria ser assim, Carol? Sabe por quê? Eu acho que é coisa de terapia isso, porque em inglês eu me perdoo em errar, em escapar, afinal não é minha língua materna. Sim. E aí em português, como eu tenho 100% consciência de tudo, eu sou muito mais retraída, penso muito às vezes antes de falar. E em inglês, eu morei 2 anos na Austrália. Vi em situações... Cara, eu tinha tanta dificuldade em, por exemplo, fazer apresentações na universidade aqui e lá. Os professores... Isso brasileira, tá? Os professores... eu lembro de um trabalho que eu fiz e aconteceu isso em 2 anos 2 vezes. Os professores me chamaram para apresentar em outras salas, porque ficou muito bom. E eu apresentei muito bem. Em inglês... Mas é isso. Você é a primeira pessoa que eu estou conversando que tem essa percepção que a personalidade mudou um pouco. Mas, no meu caso, eu fico mais extrovertida e, mais, né, assim, fui lá na cara de pau, apresentei com erros de gramaticais. Problema zero com isso. Problema zero com isso. Incrível. Por isso que eu tenho saudades, porque eu tive um nível de ousadia na minha personalidade maior em um ambiente falando inglês. Olha, para você ter uma ideia... Coisa de doida, né? Você comentou no começo do nosso bate-papo, você falou das premiações, né? E nós tivemos uma premiação de um programa que se chama Brilha. É um programa colombiano e eles elencaram 10 startups na América Latina que mais facilitavam a educação. Ai, que legal. Né? Chama Brilha. É BRILLA. Eu não sei nem se Brilha, se a forma de escrever é a mesma pronúncia. E eles têm um desenho que eu amei, que é assim, os top 10 ganharam um prêmio.
E esse prêmio é a construção da teoria da mudança baseado em evidência com algumas instituições internacionais. Então, uma delas chama Wikit, que é uma norueguesa. Então, vem essa empresa norueguesa. Tem a Simon Bolivar, a universidade. Tem... é uma pena não lembrar de todos aqui agora. É EduEvidence. Eu não vou me recordar de todos os pilares. Instituições Isso. top de linha. Agora, né? por que do comentário, né? Essas reuniões todas em inglês, falando de IA aplicada à educação, usando formas de simplificar, no nosso caso aqui, Business Messaging. E aí eu entendia tudo, me comunicava o fundamental, o básico. E aí quando chegaram, aí tiveram algumas mentorias. E foram fantásticas, mentorias fantásticas. Mentorias assim que talvez tenham sido as melhores da minha vida. Que legal. E aí a gente construiu, e como resultado de tudo isso, teve um documento. Um documento que coloca a EasyTool como uma das soluções da América Latina com a inteligência mais criativa, com a inteligência mais focada em simplificar a vida das pessoas por meio da educação. Que são edtechs, né? Brilha Edtech. E aí, quando fez isso, eu falei, puxa vida, se eu tivesse o inglês como o da Carol, eu acho que Você já aproveitou super, Já, né? E ainda com essa limitação que você disse. Mas são coisas que vão acontecendo. Na próxima rodada, você já vai estar em outro... Mas você sabia que talvez eu me cobro muito também, né? Você brincou no começo também com relação à terapia, tem muita relação, tá? Porque a minha esposa, ela fala, eu acho que você fala tão bem, acho que você manda tão bem. E eu não acho, então eu fico travadinho, fico... Tá se cobrando. Aí fica me cobrando, mas me comunico, né? Então sai do outro lado. Né? Eu tenho certeza que você não é assim do que eu vou falar, mas uma coisa sobre o perfeccionismo que eu li essa semana que eu tô pegando para minha vida. Pra gente não refletir sobre ser prolixo e ser perfeccionista, que às vezes a gente pergunta uma coisa para uma pessoa que é mais prolixa, ela responde 10. E pergunta para outra pessoa, ela quer colocar tudo de uma forma o mais perfeita possível. E aí a reflexão foi, até que ponto isso é puro ego? Não é conhecimento, é ego. Você pergunta X, a pessoa quer te responder 3X para mostrar que ela sabe. E eu acho que todos nós temos níveis de perfeccionismo ou não, mas a cada vez mais eu entendo que a gente tem que se testar, tem que fazer o trabalho de 6 estrelas, não 5 estrelas, mas não através do ego. Né? Tipo assim, essa reflexão do ego, eu falei, cara, que legal, porque a gente tem que fugir um pouco de ser aquela criança da escola que queria estrelinha da professora. Isso não quer dizer fazer um mau trabalho, pelo contrário. Essa reflexão me fez pensar tanta coisa, que é realmente pensar em atendimento e um trabalho fenomenal, mas não através do ego de eu querer ser perfeita. E como eu te disse, em inglês eu acho que eu me permito ser assim, porque não é minha língua mesmo. O importante é me comunicar. Mas eu deveria ser mais assim por completo, né? Sim, aí estamos aí nessa estrada. Mas é uma reflexão que eu quis trazer, porque eu li isso recentemente e fiquei pensando, cara... E é muito interessante mesmo. É isso. Sabe uma questão? Você me provocou agora um outro pensamento, né? Com a maturidade, a gente percebe que a gente melhora muito como ser humano, né? Então, aliás, deveria, né? Nem sempre... Nem todos, né? Nem todos, né? Mas assim, eu tenho percebido que o Flávio de hoje é um Flávio infinitamente melhor do que o Flávio de 30 anos atrás, né? Aí fala, puxa vida, como é bom, né? Tem que se enxergar assim. E aí, um dos aprendizados que eu tive e que tem muita relação com o que você acabou de falar, é sempre se olhar com o copo mais vazio. Eu tenho muito a aprender, né? E eu poderia muito bem me posicionar, olha, a experiência que eu tenho, e vamos lá, até o tom professoral, Imagina, eu quero mais aprender o tempo todo. Em rodas de amigos,
Eu sou, assim, deixo todos falarem e fico prestando atenção, sabe? Vou aprendendo, vou captando. E aprende tanto, né? Tem um grande amigo meu, ele sempre brinca muito, ele me chama de Beagle. Porque ele fala, todo mundo gosta de você. Mas não é. É que, se a pessoa tiver a intenção de falar mais, pode falar, não tem problema. Então, assim, é como você colocou, o ego vai para baixo, problema zero, e segue a vida, né? Acho que a gente aprende muito com isso. Mas acho que o que você está falando também, eu já percebi desde a nossa primeira conversa, que você é muito coerente com o universo do aprender, né? Afinal, todo professor ou toda pessoa apaixonada por educação dá espaço para isso. E do outro lado, um contraponto é que a gente também tem professores que não param de falar nunca e não escutam o estudante. Então, acho que... Mas você me parece, assim, trazer muita coerência do que você faz, né? Para a sua personalidade, inclusive, de escutar. Sim, né? e aí vem se dá o espaço de aprender, igual você falou no copo. E é um ponto interessante também com relação a isso, né? Propósito, né? Porque se a minha vida estiver realmente com propósito, se a minha atuação profissional estiver alinhada ao propósito da minha vida, então aí as coisas vão acontecer com total coerência, com muito mais fluidez, naturalidade, Sim. né? Porque senão eu falo assim, puxa, eu tenho um propósito. Aí você descobre que não é propósito, né? De novo, que é uma frase de startup, isso mesmo. Para o investidor. Tem coisa melhor do que a gente viver dentro da nossa missão de vida? Não. Acho que não tem, cara. Fica leve, né? Mesmo quando você enfrenta todas as dificuldades que a gente sabe que o mundo está aí nos oferecendo, né? Fala, puxa, para sustentabilidade financeira, né? Em busca de novos clientes, né? Resoluções de problemas, N problemas no dia a dia. Mas você fala, mas quando você fala sobre o que você ama, aí o olho brilha diferente, aí as coisas acontecem, te dá mais energia, né? Para você conseguir realmente ir em busca do que você quer. Claro. Né? E fazer a diferença. Né? Eu espero que soluções como essa, né? De alcance nacional, que vocês, não sei qual que é o plano de vocês, mas que vocês consigam plugar isso, cara, em coisas do governo e falar com os jovens e com os adultos maduros, porque a real é todo mundo tá no WhatsApp, mas todo mundo podia estar aprendendo mais, né? E se vocês conseguirem plugar isso em soluções do governo, por exemplo, e atingir geral, mesmo, né? Eu acho que... Eu vejo como uma das ferramentas que pode, né, mudar a educação. Porque a gente já viu que no método escola, a dificuldade, além de longa, além de grande e profunda, ela tem um ciclo de vida bem longo. Mas pelo WhatsApp as coisas podem mudar. E ainda no nano learning, né, qual é a probabilidade... qual é o nível de probabilidade maior que um jovem pode completar um curso, pode adquirir conhecimentos mais facilitados? E aí, de fato, será que não é essa a real acessibilidade que a gente tanto fala no Brasil? Que tem 1 milhão de soluções, mas de fato, para um jovem que nem quer estudar, nem quer saber disso, como que a gente entra na educação desse jovem? De verdade, não é através do celular. Sim. E falando talvez a linguagem TikTok, dele. ou talvez o WhatsApp. Falando a linguagem dele. E eu falo muito do WhatsApp por conta da popularidade dele, né? Mas a gente está plugado no WhatsApp, no WeChat, no Telegram, Slack, Teams, RCS. E quando fala do jovem, por exemplo, a gente já tinha pretensão, isso foi em 2022, foi um dos programas que a gente participou de aceleração. E aí a gente tinha a intenção de olhar para o B2G, né? Olhar para o mercado, para o Gov, né? A gente só não seguiu naquele momento, primeiro porque a gente precisa sobreviver, né? Então a gente precisa buscar recursos sustentáveis. Isso, soluções mais rápidas. Então a gente teve que olhar para o B2B. Mas a nossa intenção sempre foi... A gente sabe que o canal de ir pelo governo seria uma capilaridade gigante. Só pelo B2B... A gente tem a pretensão até final de 2026 atingir 5 milhões de usuários. Se fosse pelo Gov, a gente está falando aqui de muito mais. Então, a gente não abandonou esse sonho.
né? É tanto que a gente estava expondo em Angola, né, em Luanda, e a ministra da Educação de Luanda passou pelo nosso estande. Que legal. Aí os rapazes apresentaram, né? Apresentaram a solução. Ela falou, muito me interessa, falaremos sobre. A gente não avançou ainda. Mas vamos. mas tem um caminho aí. Mas já pensou se a gente começar, talvez, a solução, né, de atuar pelo Gov lá pelo continente africano, depois vem para o Brasil? Não sei. Vamos ver o que a vida Isso vai mesmo. oferecer. O que eu tenho certeza é que essa é uma solução que eu acho que é uma questão de tempo, de trazer essa capilarização que é necessário. Então, parabéns. Bom, Flávio, como que a gente acha você, a EasyTool, as soluções, né? Hoje, a gente foca muita energia nas mídias sociais, mas LinkedIn. Mas vou te passar o site, né? É easytool.com. E aí vem uma curiosidade, né? Quando eu falo EasyTool, a fonética de easy, do inglês, né? Do inglês fácil, né? Então, fala, pô, easy. Mas a forma que a gente escreve é ISE. ISE, perfeito. ISE Tool, né, de ferramenta. Então, ficou EasyTool. Então, é easytool.com. Mas por que easy dessa forma, escrito dessa forma? A fonética, já expliquei. IC, numa língua africana, significa performance. É uma ferramenta para performar. Tá, entendi. Né? Fica com duplo sentido. Isso mesmo, duplo sentido. Que legal. Aí ficou duplo sentido porque é a ferramenta de performance e ferramenta fácil. Entendi. Né? Mas é easytool.com. E nas mídias sociais, @easytool. Encontra no Instagram, no LinkedIn. A gente usa muito o LinkedIn. Perfeito. E aí agora, esse ano que vocês vão para Summit de Portugal? Web Summit Lisboa, dia 8. Dia 8 tá. próximo. Então, menos de um mês. Então, quando você voltar, volta aqui para nós para contar novidades. Mó prazer, voltarei com o maior prazer. Aposto que lá vai rolar muita coisa, você vai ver muitas novidades na Europa e aí eu vou querer saber as últimas atualizações globais fantástico. através da EasyTool. Muitas coisas boas para acontecer. Então, tá bom. Então, acho que a gente vai ficando por aqui. Acho que eu quero te fazer uma última pergunta. Pode falar. Entendi um pouco dos sonhos, mas qual que é o maior sonho seu com a EasyTool? O que você quer ver? Nem que não seja em 2026, mas o que você está buscando? Um sonho a longo prazo é garantir que seja a ferramenta mais simples, mais popular para garantir capacitação do mundo. Porque a gente tem potencial para isso. A forma que a gente enxergou de simplificar esse processo de capacitação, a ideia não é ficar no pequeno. Quando eu falo 5 milhões, é em um ano. Mas eu penso em ser a solução mais fácil de levar qualquer tipo de conhecimento do mundo, sempre levando em consideração quando busca business message, né? Busca mensageria. Maravilha! Alô, governo federal. É isso aí. Te desejo muito sucesso. Muito obrigado, muito obrigado. E a gente vai ficando por aqui. As minhas redes sociais, entra lá no Instagram, IA Talks Podcast e Carolina da Luz. Curte aqui o vídeo, a gente precisa desse apoio aí de vocês e eu espero vocês no próximo episódio. Afinal, aqui é onde a inteligência artificial desce do palco e senta ao seu lado. Até o próximo episódio. Até mais, foi um prazer.